Bom dia, Escola Bíblica Dominical, bom dia, Pastor Sori, Carmen Lúcia, bom dia, Ieban, querida e amada, bom dia. Vamos ver mais um pouquinho, de maneira simples, um pouquinho do conhecimento na Palavra de Deus. Veremos agora Tito, capítulo 1 e capítulo 2. E na semana que vem, veremos o capítulo 3 de Tito, e mais faremos uma ponte rapidinho com Filemão. Mas vamos pensar um pouquinho nas cartas paulinas, mensagens divinas. E que bênção, quantas mensagens maravilhosas temos aprendido com Timóteo, 1º e 2º Timóteo, agora com Tito, e vimos também Tessalonicenses 1 e 2. Bom, vamos lá. Pensando na mensagem de hoje, nesta aula, é sobre a responsabilidade na missão. Responsabilidade na missão. Todos nós temos responsabilidades. As crianças pequenas, responsabilidades. Jovens, adultos também. Nós, toda liderança, todos nós temos grandes responsabilidades. A maior delas, darmos testemunho de ser um cristão autêntico, um cristão verdadeiro. E o que estava acontecendo, veremos hoje Paulo designando Tito para a igreja lá em Creta, aquela ilha. E Paulo, ele envia Tito para lá, para Creta. O que estava acontecendo ali? Estava acontecendo muita desordem. Que triste! Mas graças a Deus que Paulo enviou Tito ali para colocar em ordem, para ensinar. Tito, ele tinha uma personalidade forte, firme. Ele não era tímido, não tinha vergonha, mas ele trabalhava tinha autoridade naquilo que ele ensinava. E essa autoridade, ele vivia aquilo que ele ensinava. E isso para nós, para todos nós, temos que viver aquilo que nós ensinamos, praticar aquilo que nós aprendemos. Aonde? Na palavra de Deus. Então Paulo chama Tito. Paulo convoca Tito e envia para a ilha de Creta, para ali ele colocar em ordem o que estava acontecendo de errado. O que estava acontecendo de errado ali? Então vamos ver um pouquinho disto. Vamos pensar nos conselhos de Paulo para Tito. O que ele escreve? Paulo, ele fala sobre os judeus. Haviam ali alguns judeus que se sentiam melhores do que os gentios convertidos. Eles se sentiam e eles estavam criando algo, uma doutrina, uma falsa doutrina, que para serem salvos, eles precisavam, os gentios convertidos, tinham que fazer a circuncisão. E outras coisas, outros ensinos, tudo pela salvação seria pela obra. E não era assim. Aí Paulo, ele deixa bem claro no capítulo 2, versículo, vou ler para os irmãos um pedacinho só, nesse verso, capítulo 2, versículo, achei, versículo 11, vejam que lindo para nós. Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Lembram, meus irmãos, que graças a Deus que a salvação que nós temos em Cristo Jesus é por Ele, é pela graça de Deus. A graça de Deus por intermédio do Senhor Jesus, que veio ao mundo para nos salvar, que morreu por nós na cruz, derramando seu precioso, puro sangue para nos remir, para nos salvar. Então somos salvos não por obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça, pelo amor de Deus por nós. E o que estava acontecendo lá em Creta? Alguns judeus estavam obrigando alguns cristãos à prática do judaísmo, à circuncisão. Então Paulo, ele aponta aqui, ele deixa bem claro para Tito ensinar isto. Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos, a gregos, aos judeus,
aos gentios, a todas as pessoas, a todos os povos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Ensine essas coisas e use toda a sua autoridade para animar e também para repreender os seus ouvintes, e que ninguém despreze você. Você quem? Você, Tito, Paulo escrevendo a Tito. E para você, e para mim, para todos nós hoje, o mesmo. Temos que ensinar com amor, com alegria, mas com autoridade. Olha, ensina essas coisas e use toda a sua autoridade. Essa autoridade é o conhecimento da palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, ensinamos e vivemos, nós temos autoridade para poder ensinar. Use toda a sua autoridade para animar e também para repreender os seus ouvintes. E que ninguém o despreze. Repreender aqueles que estavam ensinando heresias, ensinando coisas erradas para os novos, para os cristãos daquela época, início da igreja primitiva que estava iniciando. Então Paulo mandou Tito ali em Creta para ensinar com autoridade, com sabedoria. E o que mais Paulo fala para Tito ensinar? Aconselhar. Paulo fala para Tito aconselhar as mulheres idosas, as mulheres mais velhas, para fazerem para dar exemplo de vida, para fazerem as coisas corretas, para que as mais jovens possam observá-las e seguir os seus ensinos. Então, as mais velhas deveriam dar exemplo de vida, educando e criando seus filhos, para que as mais jovens também fizessem o mesmo, para que fossem boas esposas, para que as mais jovens também tratassem os seus maridos com amor, com respeito, com alegria, e educassem os seus filhos também. Tudo isso Paulo deixou registrado em sua carta a Tito, porque tudo isso estava acontecendo. Os cristãos estavam vivendo de maneira errada e não estavam fazendo aquilo que deveriam fazer, vivendo a verdadeira mensagem do Senhor Jesus. Então Paulo inicia a sua carta a Tito, chamando Tito de filho na fé, de filho querido, de filho amado, de quem ele tinha orgulho. Vou ler para vocês também esse início da carta de Paulo a Tito. Uma carta curta, como eu disse para vocês, apenas 3 capítulos. Olha só. Eu, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta. Eu fui escolhido e mandado para ajudar a tornar mais forte a fé que o povo de Deus tem e para fazer com que eles conheçam a verdade ensinada por nossa religião, que se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. Deus, que não mente, nos prometeu essa vida antes da criação do mundo e no tempo certo Ele a revelou na sua mensagem. Então, meus irmãos queridos, olha que coisa maravilhosa, a mensagem de Paulo, essa carta que ele escreveu para Tito, falando da mensagem que Deus tem para nós, os seus filhos, o seu povo, a verdade ensinada na palavra de Deus, sobre o verdadeiro Deus, o verdadeiro Criador, essa mensagem de salvação, não pela religião, mas pela graça do Senhor Jesus, a graça de Deus. E Paulo também ele fala, escreva você, Tito, meu verdadeiro filho na fé, esta fé que é sua e minha. Tito se converteu em uma das mensagens de Paulo. Então Tito ali se converteu ao Senhor Jesus, ouvindo a mensagem que Paulo estava pregando. Paulo levou Tito também quando ele foi a Jerusalém, a igreja de Corinto, e ali ele estava com Barnabé, estava também com Timóteo, e levou Tito
Tito sendo fruto da mensagem do evangelho que Paulo pregou. Então Tito, esse fruto do evangelho, da mensagem, esse fruto, esse filho da fé, que é a quem Paulo tinha muito orgulho. E Paulo, ele se dirige à igreja para termos essa responsabilidade de vivermos o verdadeiro cristianismo, que é aquilo que Jesus nos ensinou, a verdadeira fé, a verdadeira religião, cuidando dos órfãos, cuidando das viúvas, proclamando a salvação em Jesus Cristo, Filho de Deus, o único e verdadeiro Salvador. E Paulo deixa tudo isso registrado nesses 2 primeiros capítulos do livro de Tito, a doutrina verdadeira. Vou encerrar lendo para os meus irmãos queridos. A doutrina verdadeira e a responsabilidade na missão, isto é, na missão na igreja. Tudo isso vivendo na igreja de Creta, vivendo para nós hoje na IEBAM. Mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Ensine os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes e firmes na fé, no amor e na perseverança. Aconselhem também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus, que elas não sejam caluniadoras, nem muito chegadas ao vinho, que elas ensinem o que é bom, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos, e a ser prudentes, puras, boas, donas de casa e obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. Você mesmo deve ser, em tudo, um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Que coisa linda, meus irmãos. Paulo instrui a Tito em todas as coisas. Ele fala também até sobre os empregados, a serem honestos, a serem fiéis aos seus patrões. Nós que trabalhamos aos nossos patrões devemos trabalhar de maneira digna, de maneira sincera, devemos ser honestos no nosso trabalho, trabalhar honestamente. Tudo isso Paulo fala para Tito e Tito deixa ali claro na igreja em Creta. Que gostoso! Vivendo o tempo de Tito nas igrejas primitivas, né, naquela época, e para os dias de hoje, nos ensinando hoje a vivermos, a termos uma vida cristã verdadeira, uma vida que agrade a Deus, como Paulo deixou para Tito. E semana que vem voltaremos, vamos ver a maneira de agir dos cristãos, últimas recomendações, vamos dar um pulinho lá em Filemão. Mas que lindo, tudo isso Paulo deixa claro para Tito ensinar lá em Creta. E o versículo maravilhoso para os nossos corações, vamos ver capítulo 2 de Tito, versículo 11, que eu já li, a salvação pela graça. Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Nós somos salvos pela graça de Deus e não por obras, para que ninguém se glorie. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, a sua família, a nossa igreja e todo o povo de Deus. Um beijo grande para todos vocês e até domingo que vem.